Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou Paulo Coelho, este é o canal Cruzada Viva. Este é um canal 100% ateísta. Falo isso não para os ateus, céticos, agnósticos e livres pensadores, nem para os inscritos do canal que acompanham o meu canal, já sabem, já têm ciência, né, de como trabalho. Falo isso para o fanático religioso, quando quer adentrar o canal, né, ele já tem ciência de que aqui eu vou contestar todo o sistema religioso, que inclui o livro da capa preta, adorado por ele como sendo sagrado, né? Na realidade, um livro muito perverso que está mais para sangrento. Se fossem reais essa história ali contida, escorreria sangue de dentro das páginas deste livro perverso, repleto de muita maldade, muita perversidade, muita pornografia e muita fantasia. Sem contar os erros e por aí vai. O crente fica furioso, assiste o vídeo até o final, mas fica furioso, sabendo que é um canal ateísta, e aí tece seus comentários de cunho maldoso, malicioso, com ameaças e xingamentos. Não tem qualquer tipo de argumento, sabe? Entra ali com a falácia, e a falácia sempre vai perder para a lógica e a razão. O crente que se diz ser servo, escravo de um Deus, né, único e verdadeiro, desconhece a existência de milhões de livros sagrados, milhões de religiões e bilhões de deuses muito mais antigos ao redor da Terra, de sociedades muito mais antigas do que essa sociedade hebraica que criou este Deus, né? Homens criam deuses e não deuses criam homens. Não à toa existem milhões de livros sagrados, milhões de religiões e bilhões de deuses. E nenhum deles jamais se apresentou para toda a humanidade. Cada religião cria seu Deus, mas só os líderes conseguem falar com este Deus, né? Pois o Deus não fala com todos, com toda a humanidade. Dizem que o Deus criou o céu, a terra, o universo e todos os seres vivos, incluindo todos os seres humanos, né? No entanto, jamais fala com todos. Fala com um líder aqui que cria uma religião, outro líder ali que cria outra religião, e assim são milhares ao longo da história humana, e jamais trouxe benefício algum para a humanidade, porque a religião só faz separar, não une ninguém, tá bom? Então, pessoal, este povo hebreu que criou este Deus, eu digo sempre que as sociedades criam seus deuses, e uma sociedade, né, pacífica dá origem a um Deus pacífico, o que não é o caso, não foi e jamais será desta religião, deste Deus criado por este povo primitivo que pairava no deserto de tenda em tenda como nômades, sem terras, né, como ciganos ali, e por pura inveja das outras sociedades circunvizinhas, como medos, persas, assírios, babilônicos, egípcios, né, sumérios, ali da Suméria e da Babilônia, de onde tiraram, plagiaram várias né, partes da Bíblia, né? A Bíblia, na realidade, ela é toda um plágio, tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento, porque o filhote de pombo, Jesus Cristo, também é plágio de Mitra, de Horus, Dionísio e tantos outros, e jamais existiu na história. Existe apenas dentro das páginas da Bíblia. Não há historiador sério no mundo que diga que o mito filhote de pombo, popstar da Galileia, Jesus Cristo, exista de fato, teve existido de fato, né? Na realidade, todo historiador sério sabe que é uma criação dos romanos. Este povo hebreu cria este Deus, né? Denominam de Senhor dos Exércitos, já uma conotação, né, de ser um ser supremo, de guerra, poderoso sobre outras nações, outros povos, né? Justamente por quê? Para ter a bandeira para invadir outras terras, né, que já tem seus donos, né? Curiosamente, o Deus que, segundo o livro que eles próprios criaram também, criou tudo e todos, toda a raça humana, agora escolhe este povo, né, e não poderia escolher outro, porque na realidade foi este povo que o criou. Então este povo é o pai da criança perversa, o Yahvé, o Elohim, o Adonai, e por aí vai, sabe? Então agora esse povo, sobre este pretexto de ser um povo eleito, escolhido, diz estar sobre as ordens deste Deus, e aí invade outras terras para matar, roubar, destruir, pilhar e estuprar as criancinhas e levá-las como escravas sexuais. Este é o Deus maravilhoso adorado pelo crente, pelo cristão, porque na realidade este povo deu origem a três mais perversas religiões da humanidade até os dias de hoje. O judaísmo, o cristianismo e o islã sempre fizeram a mesma coisa: invadir outras terras, matar e ao fio da espada obrigarem a acreditarem no Deus deles agora, que dizem eles ser único e verdadeiro, e eles o povo escolhido. A mesma coisa foi com o cristianismo, que quando criou ali, na realidade, o mito de Jesus, foi apenas para conter a guerra judaica. Criaram os imperadores a partir do Vespasiano, nos concílios, né, principalmente de Nicéia e muitos outros concílios. Ali se formata, se compila, né, o livro Bíblia,
ali escolhendo vários evangelhos e descartando centenas de outros evangelhos, né, porque tiraria a divindade desse mito que foi criado para ser um semideus, mas aí tiram alguns evangelhos porque tiraria essa divindade dele. Né? O Jesus Cristo, que jamais existiu nas páginas da história, foi eleito por maioria de votos, 300 votos. A partir de então, criando esse personagem agora, esse novo deus romano, o Império Romano passa a invadir outras cidades nas cruzadas, daí o nome do meu canal, Cruzada Viva, porque afirmo que as perseguições não acabaram, continuam. Inclusive, agora há pouco tive um vídeo, né, excluído do YouTube, né? Misteriosamente, não sei porquê, a explicação não ficou clara, mas vamos em frente, né? A luta continua. Então, o cristianismo, ao criar esse mito, esse popstar da Galileia, agora obriga as pessoas a aceitá-lo ao fio da espada. E muitos morreram, muito sangue escorreu, até você dizer que é cristão, né? Você não sabe a história do cristianismo, quão perversa é. Sabe? O cristianismo, em toda a sua história, é repleto de homicídios, genocídios, tortura, perseguição, exploração de credibilidade popular, envolvimento com o holocausto, associação com a máfia, falsidade ideológica, acobertamento, repressão, evasão, corrupção, desvio, submissão e as inquisições. As inquisições eram exatamente ali quando invadiam as cidades tomadas pelo Império Romano, que tinham suas próprias divindades, né, as centenas de cidades, e agora obrigaram a aceitarem o Jesus Cristo. O Império Romano estava rachando por conta das religiões, invadia as terras que já tinham outras religiões e entrava em conflito religioso e porque também cobrava muito impostos, né? E aí houve a revolta dos judeus que não queriam mais pagar esses impostos, né? E aí ele vai e forjam o tal do Messias pacificador que os judeus não aceitaram, tá? E aí obrigam as pessoas a aceitar esse Jesus Cristo, toma-lhes os bens, as terras, tudo que eram desses outros povos, né, adoradores de outras divindades, e agora são obrigados a aceitar Jesus Cristo. E aí quando você nasce em um país cristão, é jogado em uma banheira fria, queima os teus neurônios, e aí sobra espaço para as fantasias, que é empurrada do sistema religioso, o cristianismo. Hoje vou aqui desmistificar mais uma mentira da Bíblia, mais uma farsa da Bíblia, da Gênesis. Lá no começo é a tal da serpente falante, né? Vou mostrar para vocês aqui que ela não era o tal do Satanás. Como expliquei, o diabo, a figura do diabo, nem existe para o povo hebreu, nem para o povo judeu, né? É uma figura a partir do cristianismo, tá? O Satanás, diabo, como queira chamar. São palavras que foram ali de propósito mal traduzidas para você ter um entendimento errôneo, né, do que é as coisas, né, do que é o sistema religioso, né? Então, pessoal, a Bíblia, que o crente arroga ser inerrante palavra de Deus, na realidade é um livro repleto de fantasias, alegorias, erros, absurdos científicos e milhares de contradições. Não deveria ter uma contradição, perderia toda a sua divindade. Mas, na realidade, foi escrita por homens, né? O Antigo Testamento levou aí mais de 500 anos para ser escrito, assim como a Bíblia cristã, que vem se remodelando, criada pela Igreja Católica, mas eles vêm adaptando ela ao longo de muito tempo, né? A Bíblia o manual da capa preta, é repleto de instiga muita perversidade, muita intolerância, como homofobia, incesto, pedofilia, estupro, homicídio, genocídio, misoginia, racismo, xenofobia. Tem muita mentira e muita barbaridade. E as fantasias do livro Bíblia, que o crente acredita, né? Condena outras religiões por acreditarem, por exemplo, no hindu, em deusa vaca, Deus elefante, mas dentro do livro Bíblia acredita em cobra que fala, machado que flutua, peixe que engole gente, árvore que fala, águia que fala, homem que ressuscita, árvore que fala, dragão de 7 cabeças, sereias, unicórnio, jumento que fala, zumbis que andam sobre a terra, estátua de sal, carruagem de fogo, cavalo que voa, e ainda o cristianismo numa virgem que casada deu à luz ao seu próprio pai, né? O filhote de pombo, que é filho dele próprio, né, como os crentes dizem, né, vou mostrar em um vídeo, né, que não é, né, diz que ele é o próprio Deus, né, e ele agora é filho dele próprio e filho de sua própria filha, na loucura que é o cristianismo, né? Sem contar que o Deus bíblico, em sua onisciência, onipotência e onipresença, diz que coelho é ruminante e morcego é ave, dentre muitos outros absurdos que está contido dentro do livro Bíblia. Então, pessoal, vamos ao vídeo tirar mais uma farsa do sistema religioso que está lá na Gênesis, tá?
é a questão ali do diabo, de Satanás, né? Inclusive que o crente diz que quem veio para matar, roubar e destruir foi o diabo, né? Foi Satanás. Na realidade, né, nem existe, como falei, para aquele povo antigo, hebreu e judeu, né? Então, se fosse o diabo, né, que criou o mal, né, que era o mal ali, seria o próprio povo que criou essa religião, que criou esses deuses. Até porque em Isaías 45, versículos 6 e 7 diz que quem criou o mal foi o próprio Deus, né? Diz o seguinte lá, Isaías 45, versículos 6 e 7, para que se saiba desde o nascente do sol e desde o poente que fora de mim não há outro, eu sou o Senhor, e aqui o Senhor é Baal, que são vários senhores dentro, né, do Antigo Testamento, e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas, né? O seu Deus é quem criou o mal, tá bom, crente? Vamos à Bíblia. Vamos lá desmistificar mais uma farsa do sistema religioso. Quem é a serpente dentro da Bíblia, né? Que o crente arroga ser Satanás, né? Que se apossou da serpente. No entanto, o Deus bíblico castigou a serpente, um pobre animal inocente que não teria sido ele que, né, errou. Foi a serpente. Mas ele condenou a serpente. Sabe por quê? Porque na realidade foi uma serpente. E a Bíblia não fala em Satanás se apossando de serpente. Fala que foi a serpente que tentou. Apenas isso. É tanto que o Deus bíblico, né, diz que agora ela irá rastejar, né, como se a serpente antes tivesse até pernas, né? Vamos lá. Serpente é uma palavra da origem latina, que significa serpens ou serpentes, né, que é normalmente substituída por cobra. Né? Normalmente substituída porque dentro da biologia cobra existe apenas uma, tá? Só a título de saber. É a Nádia. Fora ela, todas as outras são serpentes, né? Especialmente no contexto mítico, né, com a finalidade de distinguir tais criaturas do campo da biologia. A serpente no Antigo Testamento. Vamos começar por lá, pelo Antigo Testamento, que inclusive são duas Gênesis, né? O primeiro capítulo é um Deus, é o El, e o segundo capítulo você vai encontrar outro Deus, que já é dos judeus, o Yahvé, né? Isso aí porque houve a junção de povos. E aí vão agregando-se deuses, e o Deus mais antigo vai sendo descartado e vai se colocando o Deus mais novo. E isso é o que aconteceu com a serpente, porque a serpente é colocada como perversa, o mal, né? O demônio, o mal. Porque era uma deusa muito antiga, né? Adorada em muitas civilizações muito mais antigas do que a do povo hebreu, e agora quando se assume-se uma divindade, este povo torna-se a divindade antiga como adversária, demônio, diabo, né? Que é adversário, né? Então vamos lá, pessoal. A serpente falante Nachas, no jardim do Éden, induziria ao conhecimento proibido, né? Claro que a serpente no jardim do Éden foi aqui, disse que se comeres desse fruto aqui, certamente não morrerás. Deus tinha dito que Adão e Eva morreriam. No entanto, Deus mentiu, né, na Gênesis. E quem não mentiu foi a serpente, porque disse certamente não morrerás, né? E terás conhecimento, sabe? E ela estava certa, e quem mentiu foi o Deus Todo-Poderoso, mentiroso, que já é uma própria mentira a sua existência. Mas não é identificada com Satã no livro do Gênesis. Não é identificada com Satã, é apenas uma cobra, entenda. Tudo isso é má tradução não, de propósito, para te induzir ao erro e te colocar um medo. É a dualidade, tem que ter, se cria-se um Deus, tem que criar um inimigo desse Deus, que era para você ter medo e aí você ir para a igreja. A igreja sem o diabo não existe. Ninguém correria para a igreja sem o medo do diabo. Né? E no caso dos crentes, sem muito interesse, né? Porque o crente é muito interesseiro, corre para a igreja para pedir, tudo é pedir, né? Pedir saúde, pedir dinheiro, pedir isso, que Deus vai me dar a glória, a graça, né? Tudo isso, né? Interesse, o crente é muito interesseiro, pensa num povo, sabe? Falso, mentiroso, né? Levanta calúnia, né? Dentro deles próprios. Se eu for contar histórias aqui de crente, eu vou passar aqui a noite aqui gravando aqui. Então, pessoal, amanheceu o dia e entrar na outra noite ali gravando. Não há indicações no Gênesis de que a serpente era uma divindade em seu próprio direito. Viu aí? Não há indicações na Gênesis de que a serpente era uma divindade no seu próprio direito. Na Gênesis não vai dizer, né? Ela vai dizer que é o diabo, o adversário, né? O acusador.
na realidade, é uma divindade, mas que de outros povos muito mais antigos. Torna-se demônio dentro da Bíblia. Só que, má tradução, diz apenas que é a serpente. Não fala em que é Satanás, tá? Então, vamos lá. Com exceção do fato de que o Pentateuco, os 5 livros sagrados, está repleto de animais falantes, o que eu falei, né? Cobra que fala, jumento que fala, águia que fala, planta que fala, e tudo isso o crente tem que acreditar, porque está dentro do livro fantasioso daquele povo bárbaro, né? Um Deus que criou tudo e todos, jamais deu um comprimido de cibalena, só dava regras absurdas, o povo pairava no deserto, morria de fome, o próprio povo dele, sabe? De pestes e fome, e aí o crente, em toda a sua arrogância, vem dizer que quando adoece, corre para um hospital, aí é curado, né? A ciência o cura, aí vem dizer que quem deixou a ciência foi o Deus bíblico. Isso é uma grande falácia, sabe? Uma grande hipocrisia, na realidade uma grande mentira, né? Fazer propaganda para esses líderes religiosos ficarem podres de ricos, sabendo eles que o Deus bíblico lá na antiguidade, no começo, a ciência vem de pouco tempo para cá, sabe? Lá no começo o Deus bíblico jamais deu uma cibalena, água encanada, sabe? Energia elétrica, nada, sabe? O povo fazia suas necessidades em um buraco fora da tenda. Essa é a única instrução que tem na Bíblia. Pega uma pá, cava em um buraco para fazer suas necessidades e depois tampe. Isso foi a única coisa que Deus deu. Deixou lá na Bíblia, tá? Mas vamos conhecer quem é essa serpente fajuta do Antigo Testamento, que o crente se caga de medo, dizendo que é Satanás que tentou. E o Deus bíblico, sabendo de tudo em sua onisciência, colocou a bomba no jardim apenas para condenar a humanidade. Aquilo que eu sempre digo, o tal do livre-arbítrio não existe. Porque se ele é onisciente, ele já sabe até a tua reação, o que tu vai fazer. Então ele já fica rindo, sabendo que tu vai se ferrar. Ele vai te lascar, né? Não existe livre-arbítrio quando o cara dá apenas 2 opções, né? E opções criadas por ele, porque foi ele que criou o inimigo para ele mesmo, sabe? Tudo na fantasia, entrando no hospício para falar com o louco. Porque a Bíblia é um hospício, tá? E um povo doente, doido, primitivo, que parava no deserto, sabe? Ali, invadindo as outras terras e matando, né? Então, pessoal, mas este não foi o fim. Embora tenha sido amaldiçoada por seu papel no Jardim do Éden, este não foi o fim da serpente, que continua a ser venerada na religião popular de Judá e foi tolerada pela religião oficial até o tempo do rei Ezequias. Você vai ver que a serpente não era demônio coisa nenhuma, porque até mesmo o Moisés continua adorando a serpente. Dentro da Bíblia, ela continua sendo adorada. Veja só. O livro de Números, no livro de Números, 700 anos escritos antes de Cristo, fornece uma origem para o ídolo de bronze antigo, uma serpente de bronze associada a Moisés. Eu te pergunto, se a serpente era esse tal de Satanás, por que o Moisés, né, cria uma imagem mandada pelo próprio Deus de uma serpente e faz o povo adorar? Vamos lá. O que diz a narrativa no texto bíblico, né? E o Senhor enviou serpentes sobre as pessoas e elas morderam as pessoas. E muitos israelitas, o próprio povo dele, morreram, né? O próprio Deus enviou a serpente, né? E matou o próprio povo dele. Então as pessoas vieram até Moisés e disseram: nós somos pecadores por termos ido contra as leis do Senhor. Né? Só lei perversa. O cara não inventava nada que prestasse para ninguém, né? E contra ele. Reza para o Senhor. Então aqui o povo veio pedir ao Moisés, que na realidade era um Pedro e um maconheiro. Isso aí já comprovado por professores de hebraico, que o cânhamo, né, a maconha, é usada dentro dos rituais, tanto do judaísmo, e segue-se até o tempo de Salomão. O próprio Jesus, se tivesse existido, talvez tenha conhecido até a maconha também, né? E não tenho dúvida, né? Porque quando subia a fumaça, era que os sacerdotes falavam com Deus. E o Jesus bíblico, tendo conhecido, né, falava com planta, brigava com planta, só podia estar muito doidão, esse filhote de pombo de merda da Galileia que jamais existiu nas páginas da história. Então vamos lá, pessoal. Então as pessoas vieram até Moisés, né, e pediram para o Senhor de Moisés, porque o Moisés era só ele que falava, porque o Deus é incapaz de falar com todo mundo, então manda os seus office boys, pau-mandados, né? Peça para ele levar as serpentes embora, o povo pedindo, né?
E Moisés rezou para impedir em nome do povo. E o Senhor disse a Moisés, né? Quando ele fica noiado é que ele consegue falar com esse Senhor, porque esse Senhor, já falei, é incapaz. Faça uma serpente zangada e coloque-a sobre um bastão e deixe-a passar, pois todos que forem mordidos, deixe ali para que o povo passe na frente dela, né? E que todos que forem mordidos, quando olhar o bastão, viverão, né? Serão curados. E Moisés fez uma serpente de metal e colocou-a sobre um bastão e deixou-a passar. Deixou o povo passar e ver, né? E se a serpente tivesse mordido qualquer homem, quando ele olhasse a serpente de metal, ele viveria. Isto está em Números capítulo 21, versículo 6. Quando o jovem rei Ezequias veio ao trono de Judá no 8º século, diz o texto em 2 Reis capítulo 18, versículo 4, ele removeu os mais altos palácios e quebrou as imagens e matou os seres rastejantes e quebrou as serpentes de metal que Moisés havia feito. Se a serpente era o tal demônio lá no Antigo Testamento, por que Moisés, a mando do próprio Deus, fez uma serpente para ser adorada? Hein? Vamos lá. Ele não é um patriarca da igreja aí, né? E naqueles dias as crianças de Israel acenderam incensos para ela, para a serpente. E ele chamou Nebustã, né? Nebustã, como ficou chamada a serpente, né? O complemento an em Nebustã, ao final da frase, significa que o ídolo possuía 2 serpentes sobre o bastão, 2 serpentes entrelaçadas, né? Você pode ver isso aí no símbolo da medicina, né? Ali que nada mais é que a cadeia de DNA, né? As familiares serpentes entrelaçadas dos discípulos que sobreviveram no caduceu de Hermes, né? Daí já na mitologia, né? E os serviçais de Asclépio, né? Inclusive Asclépio tem aí uma ligação aí com a criação romana, o mito romano de Jesus Cristo, tá? A ideia de uma divindade serpente era abominável aos editores do dicionário bíblico ocidental, né? A serpente no Novo Testamento agora. A serpente é claramente associada ao diabo no Novo Testamento. Agora já no diabo, a serpente ficou associada, né? No Novo Testamento, a serpente ficou associada ao diabo, Satanás, que foi criado ali a partir do Novo Testamento, e agora associaram a serpente lá da Gênesis para você induzir você a que o tal do Satanás, o diabo, já existia desde o começo desse Deus, quando esse Deus criou tudo, né? Então aí já induzindo ao erro. No Apocalipse de São João está escrito: e vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia em sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. Apocalipse capítulo 20, versículo 1 e 2. Veja aí, que aí já o Novo Testamento, já para dizer que o diabo, Satanás, que leva você à igreja pelo medo, já existia lá atrás, quando na realidade é uma grande farsa, uma grande mentira. Lá no Antigo Testamento, no hebraico, diz apenas uma serpente, não fala em Satanás, diabo, né? Nada disso. Essas palavras foram uma tradução, né? Feita de propósito, quando sai ali do hebraico para o grego, do grego para a Vulgata, né? Para você acreditar em inferno, por exemplo, que é sepultura, sempre foi lá no Antigo Testamento, lá na língua hebraica, no original, chama-se original grego, mas na realidade, né? Escrito em hebraico. O original grego é quando se torna a Septuaginta. Já em Mateus capítulo 23, versículo 33, o mito de Jesus observa: serpentes, gerações de víboras, como podemos escapar da dominação de Geena? Geena, aí você vai entender que é o tal do Lago de Fogo, né? Que na realidade, quando se vai lá atrás na história, era apenas um local físico, um lixão, onde os gases ali, né, queimavam o tempo todo. Você observa que nos lixões exala um gás que ali precisa ser eliminado aquele gás, porque pega fogo e fica queimando ali o tempo todo. Esse era o Geena, né? Em geral, a serpente é usada como um símbolo voltado para o demônio,
e para o mal no catolicismo, no cristianismo, tá? No catolicismo e protestantismo, bem como do judaísmo, né? No judaísmo já é outra figura, tá? Não é a do Satanás, demônio, não. Na mitologia, a serpente é uma antiga divindade da sabedoria no Oriente Médio, e na região do Mar Egeu. No Egito, Ra e Atom, aquele que termina ou aperfeiçoa, era o mesmo Deus, né? Atom, o oposto de Ra, foi associado com os animais da terra, incluindo a serpente, né? E Ra era o contrário, porque o Ra, né, é na realidade o Horus lá no Egito, que é o plágio, né, o filho de Ísis, Osíris, né, que é o deus solar, né? O Ra, o deus solar, é o mesmo Horus, né? E é o plágio de Jesus Cristo que plagiou dessas trindades, né? Trindades muito mais antigas também, como lá na Suméria, Nimrod, Semiramis e Tamuz, e por aí vai. Essa aí é mais um plágio da igreja, né? Que criou a trindade ali no Novo Testamento e plagiou de várias outras sociedades muito mais antigas, porque as Bíblias, na realidade, são tudo plágio, meu gente. Não tem nada de original, nada, sabe? Nerebcal, aquele que se aproveita das almas, era o deus da serpente que guardava a entrada do mundo subterrâneo. Aqui nós começamos a ver aqui agora, a serpente é adorada como Deus em sociedades muito mais antigas do que o povo hebreu, né? E aí pegam a serpente agora e transformam no demônio da religião dos hebreus, dos judeus, dos cristãos, dos muçulmanos. Se nos afastarmos um pouco na história, um pouco mais, tanto em termos geográficos como culturais, temos, por exemplo, as ilhas Fiji. Lá encontramos Hatumai Mibula, né? Um deus serpente que governa o mundo subterrâneo também. No Museu do Louvre existe um vaso verde esculpido para o rei Gudea de Lagash, né? Data este vaso de 2.200 anos antes de Cristo. A inscrição neste vaso está dedicada a Ningiza, Senhor da Árvore da Verdade. Veja só como a Bíblia é plágio, né? Árvore da Verdade. Há também um relevo das serpentes gêmeas entrelaçadas. Na mitologia grega, as serpentes também aparecem como símbolo da sabedoria, símbolo da medicina. Né? Na distante extremidade ocidental do mundo da antiguidade, no jardim das Hespérides, uma outra serpente é guardiã da árvore Latão. Olha só, guardiã da árvore Latão. Veja quão plágio é a Bíblia, né? Aqui temos a árvore, a serpente, e protege o fruto dourado. Isso muito mais antigo do que a criação dos hebreus. Veja quão plágio é, né? Sobre a árvore da iluminação está Buda, sentado em... Aqui já mais outra mitologia, aqui do budismo. Sobre a Siddhartha Gautama. Sobre a árvore da iluminação está Buda, sentado em posição de meditação. Quando uma tempestade se levantou, o poderoso da serpente levantou-se acima da caverna subterrânea e envolveu Buda em 7 espirais por 7 dias. Uma serpente, né, que envolveu Buda em 7 espirais por 7 dias. A serpente sempre presente porque é uma deusa adorada em várias sociedades muito mais antigas. O livro Bíblia, o povo hebreu, plagiou tudo quanto é história. O dilúvio está presente em centenas de sociedades antigas. Só para citar uma mais próxima e mais antiga do que eles, a epopeia de Gilgamesh, né? E também o dilúvio de Deucalião, né? Na Grécia. Isso aí para você ver que é tudo plágio. Toda a história bíblica é plágio, tá, pessoal? O infante Heracles, um herói limítrofe entre o velho e o novo mundo de Olímpia, manuseia 2 serpentes que a
ameaçam no berço. A haste que Moisés carrega é uma serpente. Ao jogar no chão, ao comando de Yahvé, né, ela se torna uma serpente, e quando Moisés a segura, esta torna-se e se transforma em uma haste novamente. As serpentes são figuras proeminentes em mitos gregos e arcaicos. O mito de Leoconte, a antiga Hidra de Lerna, que lutou com Hércules, a serpente do velho oráculo de Delfos e muitas outras, sabe? A imagem da serpente como a incorporação da sabedoria transmitida pela deusa Sofia é um emblema usado pelo gnosticismo, especialmente as seitas mais ortodoxas caracterizadas como ofídeas, homens serpentes, né? Olha como a serpente era adorada, pessoal. Então não tenha medo, aquela serpente lá do Gênesis, né, não era Satanás, coisa nenhuma, porque o Satanás é a partir do Novo Testamento, a criação dos romanos, né, para impor medo. Na mitologia de Daomé, na África Ocidental, a serpente que suporta tudo em suas muitas aspirais é nomeada de Dan. Já Vishnu é posta a dormir no Yoga Nidra, flutuando águas cósmicas na serpente Shesha. Por a serpente tirar sua pele e sair do esconderijo da casca morta, ela é um símbolo universal, universal da renovação que pode conduzir à imortalidade, né? A serpente é adorada como deusa imortal. Inclusive, pessoal, o símbolo do Ouroboros, né, que muitos se estão tatuando aí na pele, que é aquele símbolo, um símbolo do infinito. Vou colocar na capa do vídeo o símbolo do infinito, né? Esse símbolo é duas serpentes, aliás, uma serpente engolindo sua própria cauda. Ela significa o infinito, porque é o símbolo da imortalidade. A serpente faz um 8 na vertical, sabe? E ali é simbolizada como o símbolo da imortalidade. O pessoal desenha no braço, mas às vezes não sabe o que é, né? É o Ouroboros, né? O símbolo da imortalidade, do infinito, né? Na realidade. Na epopeia de Gilgamesh, de origem suméria, muito mais antigas, né? Aqui de onde saiu o dilúvio também, Gilgamesh mergulha no fundo das águas para recuperar a planta da vida. E o que ele encontra? Veremos. Mas quando decide descansar do seu trabalho, aparece uma serpente que come a planta da vida, né? A serpente torna-se imortal e Gilgamesh fica destinado a morrer. Isto tem alguma parentesco com a história da Bíblia? Que a mulher comeu, né? Aqui só que foi ao contrário. Aqui a serpente tomou a imortalidade e a mulher que ficou condenada à morte, né? Aqui é a mesma coisa. Aqui a serpente tomou a imortalidade e Gilgamesh que foi condenado à morte. Tá vendo aí, pessoal? Tudo plágio. Na mitologia Yoruba, Oxumaré é, do mesmo modo, uma serpente mítica denominada Serpente da Visão, né? E é também um símbolo de ressurreição na mitologia maia. Gukutmats, a serpente emplumada, é mais conhecida sob o seu nome asteca, Quetzalcoatl. As serpentes do mar são criaturas gigantes, criptozoologia, uma vez que acreditou-se viverem na água. Seriam monstros do mar, tais como o Leviatã, ou monstro do lago, tais como o monstro do lago Ness, né? É tudo mitologia. Seriam da família das hidrofídeas, né? Embora seja usada como símbolo de regeneração e imortalidade, a serpente, quando formando um anel com a cauda em sua boca, é também um claro símbolo da unidade em tudo e todos, a totalidade da existência. Afisbena ou Ouroboros, aquilo que eu falei, Ouroboros, o símbolo
do infinito, né? Os pélagos, os péslagos, né? Para esse povo aqui, os péslagos, Eurynome é o nome da mais importante deusa desta civilização, que ocupava a Grécia antes das invasões dóricas e jônicas. Eurynome tinha um templo em Arcádia, de difícil acesso, que era aberto apenas uma vez por ano. Se os peregrinos entrassem no santuário, iriam encontrar a imagem da deusa como uma mulher com um rabo de serpente presa com corrente de ouro. Eurynome é considerada a mãe de todos os prazeres. Veja só que tudo isso aqui converge para a serpente lá, né, da Bíblia, da história mítica lá do Adão e Eva, né? Já nos maias, a serpente da visão é uma importante criatura da mitologia pré-colombiana. A serpente foi um símbolo social e religioso muito importante, venerada pelos maias. A mitologia maia descreve a serpente como sendo um veículo pelo qual corpos celestiais, tais como o Sol e as estrelas, atravessam os céus. Elas eram tão veneradas que uma das divindades mesoamericanas, Quetzalcoatl, foi representada como uma serpente emplumada. O nome significa serpente preciosa. Já para os gregos, igualmente na mitologia grega, a serpente Piton é morta por Apolo e o oráculo que até o seu nome apesar de se chamar Delfos, né? Neste contexto de consolidação do patriarcado, a serpente foi morta à flecha por Apolo e seu corpo foi dividido. Já nos sumérios, na mitologia suméria, a serpente Tiamat foi até a ascensão do patriarcado, a mais importante divindade desta civilização. Até a ascensão dos patriarcais da igreja, ela foi a mais importante divisão. Até que Marduk, ao matá-la e dividir seu corpo, conquista o posto mais alto no panteão sumério. Eita, é isso aí, a serpente, pessoal, é mais uma farsa, não tenha medo lá, que aquilo ali na Gênesis ali não foi tal do Satanás, o tal do diabo, porque esse personagem foi implantado para te pôr medo dentro da igreja, né, pessoal? Gostaria de falar, eu fico imaginando como que as pessoas, né, adoram a tantos ídolos. Desde a antiguidade você vê que o ser humano tem uma necessidade de adoração a ídolo. É tanto que a Igreja Católica, essa semana aí, né, no dia mais um ídolo que criou, né, a padroeira do Brasil, ali mais uma farsa, né, que foi criada ali pelo padre Varela, né? A Nossa Senhora, existem mais de 3.000 Nossa Senhoras espalhadas por todo o planeta Terra. Cada uma sociedade cristã cria uma Nossa Senhora. Ela sempre aparece em um canto, seja em furico de cachorro, numa árvore ou numa folha, ela está sempre aparecendo e ali se forma um templo que rende muito dinheiro, né? É o caso aqui da padroeira do Brasil, que foi ali o padre Varela que queria tornar-se bispo, né? E também não tinha o tributo para pagar a coroa de Portugal. E criou mais essa farsa. E a igreja se aproveita e cria. Então, aproveitando que o cristianismo aqui, o catolicismo, está perdendo espaço para os evangélicos, né? Os evangélicos aqui só em 2010 tinha 40.000 denominações religiosas. Uma religião que já saiu de dentro do próprio cristianismo da mãe católica. Agora, já se abria, em 2010 era 40.000 denominações, se abria 14.000 por ano, porque é muito lucrativo, né? A igreja católica, né, de olho nisso, já elegeu um padre sul-americano, né? América do Sul completamente, né, ali é religiosa, né? Toda a América do Sul, América Central e América do Norte também, né? O país mais, assim, que tem mais ateus aqui é o Uruguai, em torno de 37%. Mas o resto é tudo altamente religioso. O Brasil, então, né? Aí cria-se no dia da padroeira do Brasil
agora uma santa mulher no Brasil. Aí os católicos estão em polvorosa por aí, né? Então tudo alegre, cantando, fazendo missa, fazendo isso, fazendo aquilo, a tal da irmã Dulce, né? Uma questão de adoração, né? Eu fico imaginando como as pessoas numa sociedade, você fica olhando para um quadro, para um terço, para uma estátua e achando que está falando com aquela divindade, com aquele santo, com aquela, né? E o protestante não critique não, viu? Você também adora, viu, crente? Você adora e adora o livro Bíblia, né? Adora palavras escritas por homens. Palavras escritas por homens, né? Inclusive com muita contradição, sabe? Erros, contradições, escambau. Porque o teu Deus bíblico, né, jamais se apresentou para toda a humanidade. E usa pau mandado para enganar os pobres dos fiéis que ficam ali sentados num banco gelado de igreja, sabe? Adorando, né, as baboseiras que um líder religioso, ali o prestidigitador com o microfone empurrando a baboseira na cabeça das pessoas apenas para arrancar-lhes a pele, né, o osso, a lã da pobre da ovelha. Levar tudo, sabe? E empurrar só ilusão para elas. Ficam aí podres de ricos, jatinhos, mansões, né, carros blindados, né? Acreditam em Deus, mas andam com segurança armado, sabe? E é por isso que o país, né, altamente religioso, eles fazem questão, tá aí a mídia divulgando religião, é religião, tome religião todo dia, em todo canto, onde quer que você chegue, em parada de ônibus, onde quer que você chegue. Hoje em dia a doença está tão grande, né, que é religião em todo canto que você vai. E aí vem as perseguições daqueles que discordam. Nós ateus aqui, estamos deixando aqui uma sementinha para libertar vocês, sabe, desse futuro, desse passado tenebroso que foi as religiões e desse futuro que espero que melhore, porque a Europa já está se libertando disso, né? Muitos países da Europa ali, a igreja só serve mais como, né, museu de um passado tenebroso que é o passado das religiões, sabe? O cristianismo, por exemplo, quando foi fundado, foi ali uma tirania tão grande, sabe? Obrigando as pessoas, matando as pessoas nas inquisições, né? Arrancar a pele, mulheres tendo os órgãos genitais arrancados apenas porque menstruavam. Se vocês soubessem da história, se vocês procurassem saber, né, toda a face, toda a perversidade que é o sistema religioso, desse Deus que jamais se apresentou, e vocês adoram estátua, imagem, uma foto num quadro, você achando que está falando com um ser imaginário. Eu fico olhando para vocês assim como crianças, sabe, falando com uma pintura, falando com estátua, e você crente também falando com um livro Bíblia, falando, rodopiando como se tivesse o pombo cagado na tua cabeça, né? Que na realidade o pombo, ele só serve para uma das doenças do pombo causa alucinação. E é por isso que o crente, quando diz estar com o espírito, o pombo fica rodopiando, caindo pelo chão, dizendo que está vendo santo, está vendo santo não, né? O crente não acredita em santo, dizendo que está vendo o Espírito Santo, né? O pombo que está cagando na cabeça dele. Que coisa viver em um país tão louco, tão, né? E aí sofremos, nós ateus sofremos, né, as perseguições que são perversas, né, desse povo, né? Questão aí, sem contar aí, né, que todos vão te ignorar, família, parentes, amigos, virar as costas para você, sabe? Mas a gente está na luta por uma humanidade melhor, sabe? Um futuro muito melhor. Esse é o nosso legado, o legado do ateísmo. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.